Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Você vai ficar sabendo de alguns detalhes muito interessantes sobre a vida de Nívia Maria, uma das maiores atrizes do Brasil. Ela brilhou em muitas novelas conhecidas, mas em sua vida pessoal carrega histórias difíceis que ela mesma contou e surpreendeu todos. Nívia Maria viveu um período conturbado após o fim do seu casamento de mais de 25 anos com o diretor Erval Rossano. Na época, o envolvimento dele com Maiara Magri deu o que falar e a atriz decidiu se abrir sobre tudo o que aconteceu. Já deixou seu like porque é a partir de agora aqui no Quem Quem. No coração da televisão brasileira, poucos nomes evocam tanto carinho, respeito e admiração quanto o de Nívia Maria. Com décadas de carreira, ela ajudou a construir a identidade das novelas nacionais, se tornando presença indispensável nas casas de milhões de brasileiros. Seu olhar sereno, a sua voz suave e a sua entrega total aos papéis conquistaram não só a crítica, mas também o público, que a vê como uma verdadeira dama da arte dramática. Mas por trás do brilho das câmeras e das personagens inesquecíveis, há uma mulher de verdade, com dores, escolhas difíceis e cicatrizes que nunca apareceram nos roteiros. Pela primeira vez em muito tempo, Nívia decide se abrir, e o que ela revela vai além dos bastidores da televisão. Ela fala sobre o amor, o fim de uma relação que abalou seu mundo e o impacto de uma terceira pessoa, alguém também conhecida do público, alguém que dividia com ela os holofotes e, por muito tempo, a confiança. A separação foi marcada por silêncio, mágoas e suposições. Por trás das cortinas do glamour, houve noites de dúvidas e lágrimas. E agora, aos 78 anos, ela escolhe contar a sua versão da história. Com elegância e firmeza, abre um capítulo que muitos já pensavam estar encerrado. Mas não espere declarações raivosas ou acertos de contas. O que Nívia Maria traz é um testemunho de maturidade, dor e superação. Assista esse vídeo até o final porque você vai conhecer todos os detalhes da vida dessa atriz que tem marcado gerações na televisão brasileira. Com os olhos expressivos e uma presença marcante, Nívia Maria atravessou décadas na TV brasileira, construindo uma carreira sólida, admirada e respeitada por gerações. Ela nasceu em São Paulo no dia 7 de março de 1947. Nívia Maria Cândido Graev já chamava a atenção desde cedo. Filha de um advogado libanês e uma dona de casa de ascendência portuguesa, foi modelo ainda na juventude. Aos 17 anos, ela viu a sua vida mudar completamente ao ser descoberta por ninguém menos que Walter Avancini, um dos grandes nomes da dramaturgia nacional. Seu primeiro papel na televisão veio ainda nos anos 60, na novela A Outra Face de Anitta, da extinta TV Excelsior. A estreia foi o pontapé inicial de uma jornada que atravessaria décadas com a mesma intensidade e talento. Nívia não demorou a se consolidar como um dos grandes nomes das novelas, tanto por sua beleza quanto principalmente por sua capacidade de emocionar em cena. Durante os anos 70 e 80, ela se tornou uma figura constante em tramas marcantes na televisão. Esteve em Gabriela, uma das novelas mais icônicas da história da TV, e brilhou como protagonista em A Moreninha, em 1975. Também deu vida a personagens importantes em Dona Chefa, de 1977, Maria Maria, em 1978, Coração Alado, do ano de 1980, e na aclamada minissérie Anos Dourados, em 1986. Essa trama se tornou referência ao retratar a juventude e os conflitos morais do Brasil dos anos 50. E nos anos 90 e 2000, ela continuou a brilhar, participando de sucessos como Meu Bem, Meu Mal,
Pedra sobre Pedra, O Clone, Celebridade, O Profeta e Desejo Proibido. Em O Clone, interpretou Edna, personagem fundamental na trama, e recebeu grande reconhecimento do público. Mas Nívia Maria não se limitou à ficção. Em 2006, ela surpreendeu ao aceitar o desafio de participar do quadro Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão. A presença dela no reality foi recebida com entusiasmo, mostrando um lado mais descontraído da atriz e conquistando ainda mais admiradores. E na década de 2010, a atriz seguiu ativa nas produções da Globo. Atuou em Insensato Coração, Aquele Beijo, Salve Jorge e foi escalada para a série Dr. Free, de Agnaldo Silva, que acabou adiada. Em 2015, surpreendeu o público com uma performance intensa como a governanta Zilda, em Além do Tempo, novela das 6 da autora Elizabeth Jean. Já em 2016, demonstrou seu comprometimento com o ofício ao entrar no elenco de Sol Nascente, para substituir Laura Cardoso, afastada por questões de saúde. Com mais de 60 anos de carreira e dezenas de personagens no currículo, Nívia Maria se tornou um verdadeiro patrimônio da teledramaturgia brasileira. Uma atriz que soube se reinventar, acompanhar as transformações do tempo e, ainda assim, manter a essência que a consagrou, a sensibilidade, o talento e a elegância. Fora das câmeras, a vida de Nívia Maria foi marcada por decisões corajosas, reviravoltas e recomeços. Ainda muito jovem, demonstrou o espírito rebelde que carregava consigo. Aos 18 anos, ela saiu de casa contra a vontade dos pais para se casar com seu primeiro namorado, o ator Renato Master. O relacionamento foi intenso, mas conturbado. Moraram juntos por 2 anos, em meio a brigas constantes, motivadas por ciúmes, até que decidiram se separar. Após esse término, Nívia viveu um período sozinha, até conhecer o ator Edson França. O romance evoluiu rapidamente. Com poucos meses juntos e já grávida, se casaram e tiveram 2 filhos. O Edson, em 1968, e a Viviane, que nasceu em 1975. Porém, logo após o nascimento da filha, o casamento chegou ao fim. A separação, depois de 7 anos de união, aconteceu em meio a desentendimentos e caminhos distintos. E pouco tempo depois, Nívia conheceu aquele que viria a ser um dos grandes amores de sua vida, o diretor Erval Rossano, um dos nomes mais importantes da teledramaturgia brasileira. Foi lá em Nova York que descobriram que a gente estava começando uma relação. Eles se casaram em 1976 e 4 anos depois nasceu Vanessa, a terceira filha da atriz. Esse casamento duraria 27 anos, até 2003, quando o casal se separou. E foi uma das fases mais difíceis de sua vida, que marcaria uma nova etapa. Desde então, Nívia optou por permanecer solteira, focada em sua carreira e em sua família. É a avó orgulhosa de João Luiz e João Pedro, filhos de Viviane e Vanessa, respectivamente. Vanessa se formou em psicologia e construiu a sua própria família. Já Edson, por sua escolha própria, nunca se casou nem teve filhos. E até hoje mora com a mãe, sendo seu companheiro constante e discreto. Nívia Maria enfrentou momentos sombrios em sua vida pessoal, mesmo enquanto vivia fases de sucesso profissional. O mais marcante deles veio após o término de seu casamento com o diretor Erval Rossano, com quem ela esteve casada por décadas. A separação aconteceu em 2003, logo após o marido enfrentar sérios problemas de saúde e expressar o desejo de seguir sozinho. O fim da relação representou uma mudança brusca na vida da atriz, que desde jovem esteve acompanhada por um parceiro,
o que tornava aquele momento ainda mais desestabilizador. A ausência do marido trouxe não apenas o luto emocional do fim de um relacionamento longo, mas também a insegurança prática do cotidiano. Lívia, que havia compartilhado durante décadas a administração da vida doméstica, se viu sozinha diante de responsabilidades, até então delegadas para outras pessoas. Coisas simples como pagar contas ou resolver problemas burocráticos se tornaram grandes desafios. Com os filhos criados, ela se viu sozinha pela primeira vez em muitos anos. E isso teve um impacto profundo em sua saúde mental. Poucos anos depois, em 2009, enquanto atuava na novela Caminho das Índias, a atriz enfrentava um quadro de depressão. Embora estivesse no auge da carreira, com um papel de destaque em uma das maiores produções da época, internamente lutava contra a apatia, a tristeza e o vazio deixado pelo fim do casamento. Ela chegou a gravar cenas com um semblante abatido e expressão distante, reflexo direto do que vivia fora das câmeras. Que a minha atuação em Caminho das Índias não era a Nívia Maria cheia de energia, era uma Nívia Maria robotizada mesmo. Curiosamente, foi o trabalho que a ajudou a reencontrar sua força. Mesmo deprimida, a atriz não recusou convites para atuar na televisão. Ela encontrou nas personagens o impulso necessário para se reconstruir e seguir sua vida, mesmo com toda a dor da separação. A receptividade, o abraço dos amigos foram muito respeitosos, muito carinhosos comigo. A experiência artística tornou-se, naquele momento, uma ferramenta de cura e autoconhecimento. Após o fim do casamento com Erval Rossano em 2003, Nívia Maria entrou em uma fase de profundo redescobrimento pessoal. Foram 27 anos de união com um homem que, além de marido, era também parceiro de vida e trabalho. Quando a relação chegou ao fim, ela se viu diante de um mundo totalmente novo e inesperado. Até então, vivia cercada de estrutura, estabilidade e proteção. Mas foi nesse rompimento que a atriz percebeu que poderia ser mais forte do que imaginava. No começo, a sensação foi de total desorientação. Nívia Maria não queria a separação e se sentiu emocionalmente abalada com a decisão repentina. Durante muitos anos, viveu sob o conforto de uma rotina construída a dois, sem precisar lidar com a parte prática do cotidiano. A separação não apenas quebrou esse padrão, como também exigiu dela uma independência nunca antes experimentada. A transição foi dura, mas também libertadora. Aos poucos, a atriz foi encontrando dentro de si uma nova mulher, mais decidida, resiliente e disposta a enfrentar a vida sem depender de ninguém. A reinvenção não foi apenas emocional. Nívia Maria também se redescobriu profissionalmente. Após um período de frustração na carreira em que sentia estar se repetindo como atriz, ela recebeu o convite para integrar o elenco de A Casa das Sete Mulheres, em 2003. O papel de uma mãe rígida, autoritária e cheia de conflitos a desafiou como artista e, ao mesmo tempo, refletiu seu próprio momento de transição pessoal. Durante as gravações, ela morava com o filho Edson e passava a ter uma rotina mais ativa, autônoma e centrada no próprio bem-estar. Aquela personagem, de certa forma, a ajudou a recuperar a confiança perdida após o fim do casamento. O motivo da separação foi um episódio difícil. 2 anos antes, Erval Rossano havia sofrido uma parada cardíaca que comprometeu a sua saúde física e emocional. Esse episódio o deixou sem trabalhar por quase 1 ano e trouxe sequelas que afetaram seu comportamento. O diretor ficou mais isolado, ressentido e distante da vida como conhecia. A convivência se tornou tensa, marcada por instabilidade emocional e desentendimentos.
Erval passou a demonstrar frustração, inclusive com ela, a quem dizia que não demonstrava mais afeto como antes. A atriz, por sua vez, teve que assumir sozinha a administração da casa, uma tarefa que até então não fazia parte de sua rotina. E aí eu estava meio perdida assim na vida, e aí eu me assustei um pouco, que eu não sabia nem pagar uma conta de luz, porque essa parte administrativa eu ficava toda com ele, Mesmo com todas essas dificuldades, Nívia Maria não guarda ressentimentos. Ela reconhece que foi muito feliz ao lado de Erval Rossano, que o considerou seu grande amor, e que a relação foi intensa em todos os sentidos, tanto nos momentos de paixão como nos de companheirismo. Ele representou muito em sua vida e deixou marcas profundas, não apenas na memória afetiva, mas também na forma como ela passou a se ver no mundo. O luto pela separação se prolongou mesmo após o divórcio oficial. Quando Erval faleceu, em 2007, Nívia compareceu ao enterro, sentindo uma tristeza silenciosa ao perceber que poucos colegas estavam presentes. Para ela, o ex-marido merecia mais reconhecimento pelo papel que teve na televisão brasileira. Afastado nos últimos anos de vida, Erval optou pela discrição, mas a sua importância jamais deixou de existir, especialmente para Nívia Maria. Após o divórcio, a atriz optou por não viver novos relacionamentos. Algumas pessoas até se aproximaram, elogiaram, tentaram iniciar algo, mas ela afirma que não sentiu mais o mesmo frio na barriga que costumava ter. Desde então, manteve o foco na carreira e na família. Vive com o filho Edson, que enfrenta problemas ligados à fobia social, mas vem progredindo com o tratamento e apoio. Nívia se orgulha muito do filho e da conexão que compartilham, além de acompanhar de perto a vida das filhas e dos netos. A atriz não apenas superou uma das fases mais dolorosas de sua vida, como também conseguiu transformar a dor em força. Descobriu que era possível ser feliz sozinha, administrando a sua própria história. Deixou para trás a figura da princesinha protegida, para se tornar uma mulher consciente de seu valor, madura e dona de si. Nívia Maria sempre manteve a sua vida pessoal discreta, longe dos escândalos. No entanto, a sua separação de Erval Rossano, após quase 3 décadas de união, a colocou inesperadamente no centro de uma grande polêmica. O que mais chamou a atenção na época não foi apenas o fim do casamento, mas o fato de Erval engatar rapidamente um novo relacionamento com a também atriz Maiara Magri, o que despertou rumores de traição e tensão nos bastidores da TV. Em uma entrevista ao podcast Papagaio Falante, Nívia Maria relembrou os momentos difíceis que antecederam o divórcio. Segundo ela, Erval passou por uma fase delicada, emocionalmente abalado após um longo período sem trabalho. Enquanto ela gravava a novela O Clone, ele começou a apresentar sinais de ciúmes e desconfiança, acreditando que a atriz pudesse estar envolvida com outra pessoa. Decidido, Erval Rossano pediu a separação. Nívia deixou a casa do casal e ele permaneceu morando no imóvel. Algum tempo depois, ele iniciou a relação com Maiara, com quem se casou em 2005. Nívia contou que Maiara chegou a fazer um depoimento público, insinuando que a atriz teria sido traída. No entanto, Nívia preferiu não alimentar a polêmica, reafirmando que o casamento já havia terminado quando o novo relacionamento começou. Aí começou a fofoca, ela fez um depoimento no SBT, fez um depoimento para a Sônia, eu acho. Mesmo assim, admitiu que ficou sem chão após a separação, especialmente pela maneira abrupta como tudo aconteceu. Maiara Magri, por sua vez, declarou que as fofocas da época a prejudicaram,
e sempre se defendeu, afirmando que o romance com Erval só começou depois da separação. Eles não sabem a verdade. Gente, a verdade não é essa que contam. No entanto, a polêmica ganhou novo fôlego quando Maiara revelou ter se envolvido com o diretor ainda jovem, aos 22 anos, período em que ele ainda era casado com Nívia. Sobre isso, Nívia comentou apenas que considerou a atitude de Maiara muito desagradável, mas não quis ir atrás de confirmações. Ela disse que, mesmo que tivesse suspeitas, como teve com outras atrizes durante o casamento, nada havia sido comprovado. E para ela, o mais importante era o fato de terem vivido juntos por 27 anos. Uma história longa, com amor, conquistas e também suas dores. Maiara Magri, ao longo de sua trajetória, enfrentou constantes julgamentos públicos por causa de seus relacionamentos. A atriz viu a sua vida amorosa ser envolvida em polêmicas, especialmente quando se relacionou com figuras conhecidas do meio artístico. Ao se envolver com o diretor Erval Rossano, com quem permaneceu até a morte dele em 2007, Maiara foi acusada de ter interferido no antigo casamento dele com Nívia. Anos depois, a história ganhou contornos semelhantes, ao tornar público o seu novo relacionamento com o autor de novelas Lauro César Muniz, de 87 anos. Novas críticas surgiram, novamente associando seu nome ao fim de um casamento, dessa vez o de Lauro com a atriz e diretora Bárbara Bruno, filha de Nissete Bruno e Paulo Goulart. Maiara, no entanto, tem se posicionado para esclarecer a sua versão dos fatos. Segundo ela, em ambos os casos, os homens já estavam separados quando iniciaram um relacionamento com ela. Para a atriz, é injusto ser vista como a responsável por términos que já haviam ocorrido antes de sua chegada. Maiara reforça que nunca tomou a iniciativa de se aproximar desses parceiros, mas que eles a procuraram quando já estavam livres. E ele não era mais casado. Eles tinham se separado. Ela tinha ido embora. Ela destaca a sua independência. Sempre trabalhou, cuidou da própria vida financeira e construiu uma trajetória sólida por conta própria. Ela garante que nunca buscou segurança emocional ou material em seus parceiros e acredita que a sua autonomia e maneira de viver despertam o interesse dos homens com quem se envolveu. A ex-mulher foi embora. E vai dizer que eu tirei quem de quem? Eu não tirei ninguém de ninguém. O relacionamento com Lauro César Muniz tornou-se público em novembro de 2021. O casamento anterior do autor teria chegado ao fim em março do mesmo ano, reforçando, segundo Maiara, que não houve sobreposição entre as relações. Há alguns anos, Nívia Maria foi desligada da TV Globo, emissora na qual construiu uma trajetória de mais de 5 décadas. Apesar da longa relação com a casa, o encerramento do vínculo deixou marcas. Aos 78 anos, a atriz ainda se mostra magoada com a forma como a saída foi conduzida. Em entrevista ao programa Companhia Certa com o Rony Von, da Rede TV, ela contou que o que mais a entristeceu foi a frieza do desligamento. A atriz ressaltou que não foi a única a se sentir dessa forma e que outros artistas, também afastados, compartilharam do mesmo incômodo. Um dos comentários que mais lhe marcou veio do José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Vone, que afirmou que parte da história da emissora foi construída por ela. Para a atriz, isso reforça a ideia de que a Globo poderia ter adotado uma abordagem mais respeitosa ao encerrar parcerias com nomes tão antigos e relevantes. E que, conversando com o Boni, com outras pessoas, a gente concorda com isso. Não pode ser dessa forma. Nívia Maria recorreu a uma metáfora para descrever como lidou com o episódio. Diz que, embora tenha doído, optou por não se prender à dor.
comparou a situação a encontrar uma pedra no caminho. Em vez de tropeçar e cair, escolheu tirá-la da frente e seguir adiante. Foi muito frio, doeu. Conhecida por seu trabalho em novelas icônicas da televisão brasileira, a atriz passou a se dedicar ao teatro e a projetos pontuais no streaming. No entanto, também faz críticas a essa nova fase do audiovisual. Para ela, as plataformas têm priorizado conteúdos excessivamente violentos, o que a preocupa. O streaming, que também tem me dado oportunidade, tem que tomar cuidado de não ir só para violência. Em sua visão, o excesso de violência nas produções tem se somado ao que já é visto diariamente nos noticiários da TV aberta, criando um ambiente carregado e, por vezes, sufocante para o público. No auge dos seus 78 anos, Nívia Maria vive um momento de entusiasmo e vitalidade. Depois de 6 anos afastada das novelas, a atriz celebra com alegria o seu retorno à teledramaturgia em Eita Mundo Melhor, nova novela das 6 escrita por Valcir Carrasco, em parceria com Mauro Wilson. A presença da veterana na produção da TV Globo marca não apenas a volta de um nome consagrado às telas, mas também um reencontro com o público que a acompanha há décadas. Para Nívia, o convite para integrar o elenco da novela foi recebido como uma missão. Ela enxerga a sua volta à televisão como uma oportunidade de contribuir com personagens marcantes e, ao mesmo tempo, apresentar novas histórias que dialoguem com os tempos atuais. O retorno, segundo a atriz, é uma responsabilidade e também um gesto de carinho com os fãs que sentem falta da sua presença e das tramas envolventes que sempre ajudou a construir. A decisão de aceitar o papel partiu de uma profunda admiração pelos autores. A atriz reconhece Valcir Carrasco como um criador incansável de narrativas que cativam o público e afirma que o convite foi impossível de recusar. O projeto, para ela, representa um novo capítulo de sua trajetória, repleto de desafios e descobertas. Na novela, Nívia interpreta Margarida, uma personagem misteriosa e à frente do seu tempo, apesar da ambientação de época da história. A atriz garante que o público pode esperar reviravoltas e surpresas. Ela encara o papel como um desafio empolgante, pois acredita que o seu retorno não poderia ser algo repetido, mas sim algo que trouxesse frescor e novidade. Nívia também reflete sobre as mudanças recentes na teledramaturgia da Globo. Para ela, a emissora vive um processo de renovação necessário, tanto nos bastidores quanto diante das câmeras. A entrada de novos autores, roteiristas e rostos jovens no elenco representa, em sua visão, uma reorganização importante para dialogar com os novos tempos e com o público mais jovem, acostumado às redes sociais e ao consumo digital. Mesmo com o passar dos anos, a atriz afirma que sente a mesma paixão por atuar e reforça que a classe artística tem o dever de seguir adiante. Ela vê esse novo momento da sua carreira como uma contribuição ativa ao cenário cultural e acredita que artistas experientes também têm um papel fundamental na ponte entre gerações. Com disposição, lucidez e brilho nos olhos, Nívia Maria prova que o tempo só reforça o talento de quem nasceu para emocionar. Ela é uma das maiores atrizes do país. Brilhou em papéis marcantes nas novelas. Na sua vida pessoal, carrega essa passagem do fim do casamento com o marido, que acabou se envolvendo com a atriz Maiara Magri. Nívia Maria passou por um período de depressão, mas garantiu que o casamento já havia acabado quando o marido foi viver com a outra. Foi uma história que marcou muito sua vida. Maiara Magri também foi muito criticada na época, mas sempre demonstrou um grande amor por Herval,
cuidou dele até os últimos dias de sua vida. Mas me conta aqui, você é fã da atriz Nívia Maria? O que você achou dessa história? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe. Não esquece de deixar o seu like, ok? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre algumas famosas que tiveram o casamento destruído pelo envolvimento do marido com outra. Basta clicar aqui nesse card para assistir. Você vai conhecer a história de 15 atrizes brasileiras que se separaram por causa de uma traição. É um vídeo que vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.